Olá! Nessa aula, nós vamos conhecer melhor o funcionamento dos arquivos vetoriais em Shapefile, que é o formato que nós vamos utilizar durante esse mini curso. O que vocês precisam saber é que o Shapefile ele é um dos formatos vetoriais mais usados em SIG, especialmente no QGIS, e ele vai armazenar os dados tipicamente vetoriais, como os pontos, as linhas ou os polígonos. Aqui do lado esquerdo, vocês conseguem ter uma visualização de como é que vem, no geral, organizados os dados que vão compor o Shapefile. Isso porque o Shape não é um único arquivo. Ele é um conjunto mínimo de arquivos que precisam estar juntos na mesma pasta para funcionar corretamente, inclusive com o mesmo nome, idêntico, para que eles funcionem corretamente. Ou seja, você não vai baixar um único arquivo lá da sua fonte de dados, como por exemplo o IBGE, e você vai ver um arquivo só que você pode carregar para o QGIS. Aqui a gente vai ter no Shapefile um conjunto de arquivos. Para que o Shape funcione minimamente, são obrigatórios 3 arquivos que a gente vê aqui nesse exemplo, em destaque. O primeiro deles, que a gente pode ver aqui acima, é um arquivo na extensão DBF. O arquivo DBF ele é responsável por carregar as informações da nossa tabela de atributos, que nós vamos ver mais para frente lá dentro do QGIS. E é onde fica o nosso dado alfanumérico, ou seja, a nossa base estatística, a nossa informação sobre os pontos, o nome da nossa área, a nossa quantidade de população, ou qualquer outro dado que você quiser estar trabalhando, vai estar aqui atribuído dentro desse arquivo DBF. O próximo arquivo que é muito importante para a gente é o próprio SHP, que é o Shapefile. Ele é um arquivo que vai conter a geometria em si, os vetores em si, o desenho, né? Então, é nele que vão estar carregadas as informações das nossas coordenadas, inclusive. Então, quando a gente vai ter uma representação no mapa, a gente vai ter a união desses dois arquivos. E o arquivo responsável por fazer essa indexação é esse terceiro arquivo chamado SHX. O formato SHX é o formato do arquivo de indexação que vai ser usado para localizar rapidamente as feições, certo? Então, esses são os 3 arquivos que são obrigatórios para poder a gente ter e abrir e trabalhar um shapefile no QGIS. Existem outros 2 arquivos que é muito comum de vir juntos, né, nesses arquivos quando a gente baixa de fontes de dados como o IBGE, por exemplo, que são arquivos complementares e que, apesar de não serem obrigatórios, eles são muito úteis por carregarem 2 informações importantes. O primeiro deles é o PRJ, que vai conter informações sobre o sistema de coordenadas e projeção. Ou seja, é nesse arquivo que a gente vai saber qual é o nosso datum, qual é o datum em que aquele shapefile foi elaborado. E o CPG vai definir a codificação de caracteres, que pode ser muito útil para evitar erros com acentos ou nomes. Então, vocês vão ver que muitas vezes nas nossas tabelas de atributos, nós vamos ter diferenças entre como é que, da grafia, né, em como é que as palavras são escritas, com acento ou sem. E esse arquivo pode nos ajudar com essa informação, certo? Então, para a gente ter noção de como é que isso funciona na realidade, aqui tem eu trouxe para vocês algumas bases de dados. Todos esses arquivos a gente baixou lá do IBGE, certo? E a gente vai abrir aqui um deles. Como exemplo, vamos utilizar o PE Municípios 2024, que é o shapefile dos municípios de Pernambuco. E vocês podem ver que ele é composto, tá vendo? De 5 arquivos. Ou seja, quando eu baixei, ele veio zipado. Eu descompactei esse arquivo. E dentro dele a gente tem os que a gente precisa, os essenciais, que é o DBF, a nossa tabela de atributos, o shapefile, o SHX para juntar eles dois, e ainda os 2 arquivos extras que a gente consegue ter acesso com as informações importantes, né,
no caso aqui do PRJ, o nosso dato. Então, quando a gente vai abrir aqui, a gente consegue ver, olha só, Sirgas 2000. Essa informação é muito importante para a gente ter, porque é a partir dessa informação que a gente sabe que qualquer trabalho que a gente for fazer com esse shapefile de municípios tem que estar obrigatoriamente dentro do datum Sirgas 2000, para que a gente não tenha distorções na nossa representação do nosso mapa. Então, essa aula de agora, de hoje, era para isso, era para mostrar para vocês como é que o arquivo vetorial em Shapefile se comporta e que ele não é um arquivo único, ele é composto de 3 arquivos principais e pode vir ainda outros 2 arquivos complementares, e que a gente precisa desses 3, pelo menos, para poder conseguir fazer o nosso shape abrir lá no QGIS, ok? Vamos para as próximas aulas.